Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você importante. Você trouxe a Bíblia? Abra lá no livro de Lucas, capítulo 13, o versículo é o 10. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Por quê, pastor? Porque é pela palavra, irmãos. É pela palavra que o Senhor Deus se manifesta na minha vida. Você está compreendendo? Pela palavra, pastor, sim. Por quê? Porque tudo é por meio da fé. Tudo é por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Você compreende, sim ou não? Tudo é por meio da fé. Nós somos aceitos por Deus por meio da fé. Tudo é por meio da fé. O que é fé, pastor? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Você compreende? Então, trocando em miúdos, fé é uma convicção, é uma certeza que aquela palavra que Deus deu para você é real e vai acontecer exatamente como Deus falou para você. Isso é fé, né? E a fé, ela só é produzida de uma maneira. Qual a maneira, pastor? Ouvir a palavra de Deus. Ela não é produzida de outro jeito. Olha lá, ó. A fé, 11:1 de Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, eu tenho a certeza que a palavra que Deus me deu é verdadeira, e eu tenho uma convicção que aquilo que Ele falou que vai acontecer, já aconteceu. Você compreende? E no momento certo, porque tudo tem o seu momento, no momento certo, eu vou conseguir ver aqui, nesse mundo, nesse plano que eu vivo, aquilo que aconteceu, já é realidade aqui nesse plano, o mundo espiritual. Você compreende, sim ou não? Sim ou não? Nós temos que ter esse entendimento. Eu estava explicando para as pessoas esses dias que Deus deu uma ordem. Ele deu uma ordem através de Josué. A ordem qual era? Era para o povo atravessar o Jordão. E Deus explicou como isso deveria ser. Deus chegou para Josué e falou: Josué, o negócio é o seguinte, você vai mandar que os sacerdotes, eles coloquem o pé na água, no Jordão. A Bíblia diz que era época de cheia, era época de águas. O rio estava muito cheio, estava cheio demais. Você está compreendendo? Só que o que as pessoas talvez elas não perceberam é que quando essa ordem foi dada e os sacerdotes cumpriram imediatamente essa ordem, eles colocaram o pé no rio, na mesma hora a água parou. Mesma hora a água parou. Só que o povo de Deus estava a 27 quilômetros abaixo daquele local que os sacerdotes puseram o pé. 27 quilômetros abaixo. Eles estavam em frente de Jericó. Então, na hora que os sacerdotes colocaram o pé na água, o rio já parou. Então, aqui é o mundo espiritual. Quando você recebe uma palavra, quando você confia na palavra e quando você ora a palavra, segundo a palavra. Então, nessa hora, né, foi se colocado o pé na água. Você está compreendendo? Já parou. Só que você está aqui no mundo natural. Nós estamos aqui no mundo natural. Ou seja, 27 quilômetros abaixo. Só um exemplo para você entender. 27 quilômetros abaixo, aqui, desse mundo espiritual. Então já parou, mas demora um tempo
para que a água percorra aquele percurso e saia completamente e fique seca. Como ficou seca lá já. Como já aconteceu lá, no mundo espiritual. Quando você orou, segundo a palavra que te foi dada, e produziu confiança, convicção no teu coração. Você está entendendo, sim ou não? Então, do momento que eu oro, até o momento da concretização aos meus olhos, eu tenho que confiar que aquilo que me foi dito é real, é verdadeiro e vai acontecer. Isso é fé. Você está compreendendo? Diferente de pensamento positivo, diferente de desejo que aconteça. Você está entendendo? Bem diferente. Por quê, pastor? Porque a fé é algo que só a palavra de Deus pode produzir. Olha lá, lembra que eu falei? Josué capítulo 3, versículo 16. As águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se um montão numa grande distância, numa grande o quê? Distância, até a cidade de Dan, que fica ao leste de Sartã. E as águas que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante, Jericó. Onde que eles colocaram o pé? Volta um versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita. Olha o versículo seguinte, 16. E as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num grande montão, numa grande distância, até a cidade. Eles estavam lá, em Adã. Pararam ali. O sacerdote colocou o pé, parou ali. Depois você procura lá na internet qual a distância da cidade de Adã até o local onde o povo de Deus passou, que foi de fronte de Jericó. São 27 quilômetros. Então, o que eu quero que você entenda com esse detalhe técnico, pastor? Que você fez a oração aqui no mundo espiritual. Ou seja, você já botou o pé, a água já parou. Agora tem um percurso tem uma distância para percorrer, até se materializar aqui no mundo natural. Você compreende o que eu estou falando? Então, nesse percurso, nesse período, você tem que ter no seu coração que Deus é verdadeiro. Então você vai apoiar sua confiança no caráter de Deus, porque Ele jamais mentiu, jamais vai mentir, jamais falhou, jamais vai falhar. Você está compreendendo? Apoia a tua confiança no caráter de Deus, mas apoia a tua fé na palavra que Ele deu para você e produziu a convicção e a confiança que você precisa. Você entendeu? Sim ou não? Irmão, nós temos que despertar. Nós temos que despertar. Não tem como Deus se manifestar na minha vida se não for por meio da palavra. E eu tenho que ter, então, o quê, pastor? Contato com a palavra. Muitas vezes o contato que nós temos é um contato muito pequeno. É um contato esporádico. Não vai ter jeito. Posso fazer uma pergunta pessoal para você? Sim ou não? Sim ou não? Quem é que fez aqui faculdade? Levanta a mão assim, só para mim ver. Você fez faculdade? E como é que foi? Chegou lá, passou lá no exame da faculdade, aí estudou 1 ou 2 vezes por semana, não foi isso? E em 4 anos, você estava lá com o seu diploma de Direito, com o seu diploma de Administração de Empresa, com o seu diploma de Medicina. Não foi assim que aconteceu? Não foi, não? Foi não, né? Teve que se dedicar, né? Teve que se dedicar, teve que buscar conhecimento, né? Teve que gastar neurônio, não foi isso? Queimar neurôniozinho, não foi isso? Não foi? Não teve que passar muitas vezes uma noite inteira se preparando porque tinha uma prova na faculdade, um teste na faculdade? Não foi assim? Ô, meu irmão, você está de brincadeira? Você está querendo ter comunhão com Deus? Você está querendo manifestação de Deus? Tendo um contato esporádico com Ele? Tendo um conhecimento raso com Ele?
Não vai acontecer. Você está querendo manifestação de Deus, tendo uma vida religiosa, se dando mais ao mundo, às coisas do mundo, às coisas naturais, do que às coisas espirituais, às coisas de Deus. Não vai acontecer. Agora, se você quiser que Deus mude a sua vida aqui, que é muito bom que Ele mude a sua vida aqui, mas que Ele leve você para passar a eternidade com Ele, então você vai ter que conhecer o caminho, que é Jesus. Você vai ter que compreender a palavra. Você vai ter que ter entendimento da palavra. Por quê, pastor? Porque senão você não vai chegar. Não tem como chegar. Desperta. Não é vindo à igreja uma vez por semana, cada 15 dias, ou na Santa Ceia, pegando a Bíblia de vez em quando para dar uma olhada. Você não conhece Deus. Você não conhece a palavra dele. Porque a única maneira de conhecer Deus é por meio da palavra. E dessa maneira, com esse tipo de comportamento, você não vai conseguir conhecer a Deus. Você não se tornaria um administrador de empresa, dando uma olhada na matéria de vez em quando. Você não se tornaria um professor de educação física, dando uma olhada na matéria de vez em quando. Você não se tornaria um profissional da medicina, dando uma olhada na matéria de vez em quando. Você não se tornaria nada de vez em quando olhando. Por que você acha que você vai se tornar membro do reino dos céus? Por que você acha que você vai se tornar alguém salvo em Cristo Jesus, dando uma olhada de vez em quando na Bíblia? Não vai. A única maneira de você conhecer o Deus da Bíblia é examinando as Escrituras. Numa certa ocasião, o Senhor Jesus conversando com os doutores da lei, os fariseus, ele falava: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nas Escrituras a vida. Aí o Senhor Jesus pega e fala: isso mesmo, é verdade. Irmãos, se você não examinar as Escrituras da maneira que tem que se examinar, com dedicação, com cuidado, você não vai encontrar a vida. Você compreende o que eu estou falando? Tem muitas pessoas que elas só migraram. Elas eram religiosas. Sei lá, tem tantas religiões nesse país. Tem o catolicismo, tem o espiritismo, tem candomblé, tem tantas religiões nesse país. Elas só migraram de uma religião para outra. Elas se declaram evangélicas, mas na verdade elas se tornaram religiosas. Se tornaram religiosas, né? Elas se tornaram evangélicos religiosos. E não adianta. Eu não posso sair de uma religião para ir para outra. O evangelho, ele não é religião. O evangelho é boa notícia. Jesus Cristo, ele é o caminho para a salvação. O Senhor Jesus Cristo, ele não é uma religião. Ele é um caminho para os céus. Significa o quê, pastor? Que eu paro para pegar as Escrituras, compreendo o que eu posso e o que eu não posso. O que eu posso e devo, eu coloco em prática. O que eu não posso, eu não devo, eu abro mão. Você está compreendendo? Assim, eu estarei agindo segundo a orientação da palavra, então assim eu estarei no caminho para passar a eternidade nos céus com o Senhor Jesus. Senão, não vai acontecer. Coloca no teu coração. Isso está lá em João 5,39, que eu falei para você agora há pouco. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? De Jesus. Por quê? Porque é por meio de Jesus que eu vou ter a vida eterna. É só por meio de Jesus que você vai ter a vida eterna. E eu volto a dizer a você, Jesus não é uma religião. Ele é o caminho para a salvação. Ele é o caminho para a eternidade. Se você não despertar para conhecer o caminho, você não vai chegar. É um caminho. Significa que eu tenho que conhecer e eu tenho que trilhar por ele. É um caminho, é para caminhar. Por isso ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eu tenho que trilhar. Significa exatamente isso. O conhecimento me chega e eu coloco em prática o conhecimento que me chega. Você compreende? Sim ou não? Senão você não vai chegar, esquece. Você vai passar o tempo na igreja, 1 ano, 2 anos, 10 anos, talvez a vida toda,
vai fechar os olhos e vai ter uma surpresa triste. Não entrou para as bodas. Não entrou no reino do Senhor Jesus. Ah, mas eu ia na igreja. Desde quando vim à igreja apenas vai garantir a minha salvação? O que garante a minha salvação, pastor? Vir à igreja, aprender a palavra e colocar em prática. Não foi isso que me tornou um administrador de empresa? Eu fui, aprendi sobre o curso e coloquei em prática. Não foi isso que me tornou um médico? Eu fui, aprendi sobre o curso e coloquei em prática. Não foi isso que me tornou um dentista? Eu fui, aprendi sobre o curso e coloquei em prática. Não foi isso que me tornou um cabeleireiro, uma cabeleireira? Me tornou aí um profissional liberal? Eu fui, aprendi sobre o curso e coloquei em prática. Não é isso? Sim ou não? De repente ensinei até outra pessoa, não é assim que faz. Ó, eu aprendi que tem que primeiro lixar a base da unha para depois colar a outra em cima. E aí você vai pegar o motor e vai dar o formato nela. Ah, é assim? É. Por quê? Porque eu aprendi no curso assim. Ô, irmão, você não vai se tornar um evangélico. Você não vai se tornar um cristão. Por que é que as pessoas começaram a nos chamar de cristãos? Por quê? Porque eles viram um grupo que eram semelhantes a Cristo. O comportamento era igual ao comportamento de Cristo. Então eles começaram a chamar de cristãos. Agora pare e pense, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Você pode declarar que você é um cristão? Você expulsa os demônios porque Jesus expulsava. Você cura os enfermos porque Jesus curava. Você tira tempo em oração com o Pai, 3, 4, 5, 6 horas, porque Jesus tirava. Você ajuda o próximo porque Jesus ajudava. Se eu sou cristão, então eu tenho que ser semelhante a Cristo. Porque a palavra cristão, ela dá esse exato significado. Ela traz esse exato significado semelhante a Cristo. Então nós temos que despertar. Cristo fazia tudo que o Pai mandava. Nós estamos fazendo tudo que o Pai manda? Podemos nos declarar cristãos? Nenhuma das vontades do Senhor Jesus, porque houve vontades, nenhuma delas foi colocada à frente da vontade do Pai. As nossas vontades estão sendo deixadas de lado pela vontade do Pai? Então desperta. Olha lá, Jesus falou, 14, 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, hein? Não se equivoque. Não se engane. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não se equivoque. Porque tem pessoas que elas não conseguem entender. Elas acham que se elas forem pessoas boas, né? Pessoas que ajudem as outras, que faça isso, que faça aquilo, elas estão garantindo um lugarzinho no céu. Não se engane. Não se engane. Eu até estava comentando com algumas pessoas que depois acabou virando palanque político para muitas pessoas, a chamada fome zero. Só que não foi nenhum político que idealizou essa questão de fome zero. Né? Você que talvez é mais jovem, não conheça sobre isso, quem idealizou essa ideia de fome zero foi um sociólogo chamado Betinho. Foi ele quem idealizou esse trabalho de fome zero no país. Na época, se eu não me engano, tinha 33 milhões de pessoas passando fome no país. E ele veio e levantou essa bandeira de fome zero e as pessoas abraçaram. Aí depois, muitos políticos usaram como palanque. Mas, na verdade, não foi nenhum político, foi um sociólogo. E aí, pastor, que coisa maravilhosa que ele fez, né? Matou fome de milhares e milhares de pessoas, é algo maravilhoso. Mas, se não se entregou a Jesus, se não mandou segundo a palavra, por mais bonita que tenha sido essa obra, não vai passar a eternidade com Jesus. Por quê, pastor? Porque a única maneira de passar a eternidade nos céus é por meio do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Não é de outra maneira. Não existe outra maneira. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? A salvação é mediante a graça. É mediante a graça. Eu recebo a salvação mediante a graça. Mas só que pela fé, pela confiança, pela convicção, pela certeza na obra que foi feita pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho a certeza que aquilo aconteceu, que aquilo é verdadeiro, que Jesus tomou o meu lugar, que Jesus morreu por mim, que Jesus pagou um preço para que eu pudesse estar novamente
reconciliado com Deus, não estivesse mais na posição de inimigo de Deus, não estivesse mais sobre o jugo de Satanás, não fosse mais escravo de Satanás, que ele me comprou e agora eu sou amigo de Deus, eu sou filho de Deus e agora eu pertenço a Deus e conheço e vou conhecendo sobre a pessoa de Deus para que cada dia que passe eu me torne mais semelhante a Cristo e eu possa entrar na cidade a Nova Jerusalém pelas portas da frente. Você está compreendendo, sim ou não? Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são... É pela graça. Significa o quê, pastor? Que eu não tenho nada que eu possa fazer para ter a salvação. Nenhum tipo de esforço. Não tem nenhum tipo de esforço. Não tem nada que eu possa pagar pela minha salvação. Não tenho que eu possa falar, ó, eu fiz isso e agora essa aqui é o meu passaporte, é a minha entrada para o céu. Eu estou pagando a minha entrada para o céu. Eu estou me esforçando agora, então estou pagando a minha entrada para o céu. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante isto não vem de vocês, é dom de Deus. É de graça para mim, pastor? É. É de graça para o senhor, pastor? É. Para nós, para a humanidade. Mas custou o sangue de Jesus. Custou o sacrifício de Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não despreze esse sacrifício. Não despreze o que ele fez por você. Porque é por meio dessa obra que ele fez, que eu e você deixamos de estar sobre o jugo de Satanás e passamos a estar sobre a mão poderosa e graciosa do Todo-Poderoso dos céus. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Volta lá, Lucas, onde nós íamos começar. Capítulo 13, versículo 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela estava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Presta atenção. Continua. E ao vê-la, Jesus a chamou. Ele disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Continua. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. O que Jesus fez aqui? Ele impôs. O motivo de eu impor as mãos da sexta-feira, e tem gente que ainda não se importou ou não despertou para isso, é essa necessidade de que se tem algo oprimindo você, esse algo abandone a sua vida. Você entende, não? Porque às vezes as pessoas elas não têm a compreensão. Porque elas estão na casa de Deus, elas estão achando que elas não têm nenhum problema. Irmão, eu tenho ensinado. Existem 4 níveis. Preste atenção aqui no que eu vou te falar. Existem 4 níveis de operação satânica. 4 níveis. Uma é de possessão total. Significa o quê, pastor? Quando é feita uma oração, seja ela à distância ou de imposição de mãos, um espírito que está dentro da pessoa, ele se manifesta, ele não suporta o poder de Deus, ele tem que se curvar mediante o poder do nome de Jesus. Então, aonde ele estiver na vida da pessoa, ele se manifesta ali. Você compreendeu? E a pessoa perde total controle do corpo, total consciência. Segundo nível, é quando isso acontece, mas com uma diferença. Qual é? A pessoa não perde a consciência. Ela vê tudo que está acontecendo, mas ela perde o controle do corpo. Terceiro nível, qual era? Manifestação. É quando o pastor ora, ou, repito, à distância, ou por imposição de mãos, a pessoa sente tremedeira, coração palpita violentamente, tontura, sensação de que vai desmaiar, sensação de que a mente vai sumir. Você está compreendendo? Isso é manifestação demoníaca.
Então existe possessão total, possessão parcial e manifestação demoníaca. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Isso indica, essas três situações, que existe um ser maligno habitando no corpo da pessoa. No corpo, pastor, no corpo. No corpo. No corpo da pessoa. Está compreendendo? Agora entenda. O Espírito Santo, ele é o dono do meu corpo. Nós somos um templo. Nosso corpo é um templo. É uma morada. Mas para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver habitando, qualquer ser vai habitar. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Compreenda, preste atenção que é muito importante isso. Eu fico vendo às vezes algumas pessoas. Não, mas eu pertenço a Cristo. Mas quem é que diz que não pertence? Não, mas eu fui batizada no Espírito Santo. Mas quem é que disse que não foi? Tem pessoas que foram batizadas no Espírito Santo realmente. Só que, todavia, são pessoas que estavam distantes, se aproximaram de Deus de maneira tal que o Espírito Santo veio morar dentro delas. Mas pessoas que retrocederam na fé. Algumas lentamente, algumas numa velocidade maior, e algumas chegaram a uma distância tão grande, com comportamentos fora da palavra. Você está compreendendo? Que o espírito dela se enfraqueceu, ela ultrajou o Espírito Santo de alguma maneira, e os seres das trevas se aproveitaram da oportunidade e foram morar dentro dela. E estão morando lá. Agora, nenhum pregador tem poder para libertar uma pessoa. Agora, qualquer pessoa, pregador, obreiro, membro, não importa, qualquer pessoa que crê no nome de Jesus tem o poder para expulsar os demônios. Só Jesus, a palavra de Deus liberta. Agora, expulsar qualquer pregador, qualquer obreiro, qualquer membro da igreja, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo tem o poder para expulsar. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Possessão total, possessão parcial e manifestação demoníaca. Nessas três situações é porque tem um demônio morando dentro da pessoa. Você compreende? Mesmo aquela que um dia foi batizada do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque se você começa a ter um comportamento fora da palavra, o Espírito Santo, ele vai se ausentar. O Espírito Santo não vai dividir espaço. Ó, diabo, o negócio é o seguinte, ó, Satanás, espírito da pornografia, ó, metade do corpo aqui, ó, tem uma risca aqui. É meu, a outra metade é teu. Não vai ter jeito. Ou você é por inteiro do Senhor Jesus, ou então ele não vai estar com você. Esse negócio de meia boca não vai ter jeito. Esse negócio de eu te amo, mas de vez em quando eu dou uma olhada para outros homens, com Deus não funciona. Com Deus não funciona. Eu te amo, te amo, Senhor, mas de vez em quando eu saio com o espírito da prostituição, de vez em quando eu saio com o espírito da avareza, de vez em quando eu saio com o espírito da fofoca, não funciona. Você está compreendendo? Sim ou não? Porque eu já vi pessoas conversando assim uma com a outra. Já vi namorada falar para o namorado, eu te amo, mas é que de vez em quando eu olho para um rapaz diferente. Quer dizer, que amor é esse? Amor envolve fidelidade. Amém? E quem ama quer ser amado, é uma via de mão dupla. Então não vai ter esse negócio com Deus. Não vai ter esse negócio com Deus. Aí, com um comportamento como o mundo tem, eu vou ultrajar o Espírito Santo. E ele vai, o que é ultrajar, pastor? Desrespeitar, ofender. E ele vai se ausentar de mim. E os espíritos que estão à minha volta, eles vão se apoderar da minha vida. Você compreendeu? Sim ou não? É coisa muito séria. Então eu falei de 3 situações, pastor. Você falou que tem 4. Existe uma quarta, que é uma das piores. Por quê, pastor? Porque realmente a pessoa não tem nenhum demônio no corpo dela. Realmente, o Espírito Santo está habitando no corpo dela. Realmente. Mas existe uma obra
do diabo na vida dela. Então, o que acontece? Ela está oprimida. Era o caso dessa mulher. Há 18 anos, ela estava oprimida, mas ela pertencia ao povo de Deus. Ela pertencia ao povo de Deus. Ela estava na casa de Deus. Você compreendeu? Tem pessoas que elas estão ouvindo a palavra. Você está compreendendo? Elas procuram até andar de acordo com a palavra, se esforçam para fazer o que é correto aos olhos de Deus, mas tem situação e circunstâncias que elas não conseguem vencer nunca. O diabo veio, ele fez uma obra e ele foi embora. Elas não conseguem vencer nunca aquilo ali. É uma opressão. E precisa de alguém que anda com Jesus, precisa de alguém com a unção, com o poder de Jesus, para que em uma oração, você está compreendendo? Elas fiquem livres daquela opressão. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Por quê, pastor? Porque apesar da pessoa frequentar a casa de Deus, apesar da pessoa pertencer a Deus, ela está presa por uma obra do inferno que ela não consegue se endireitar. Nunca a vida conjugal dá certo. Pastor, eu não sei o que acontece. Parece que eu tenho o dedo podre, pastor. Toda vez que eu escolho alguém, pastor, é uma decepção. Não dá certo. É uma obra do diabo que foi feita ali. A pessoa está oprimida naquela área. Pastor, eu não sei, eu vou falar a verdade. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Pastor, eu sou a pessoa generosa, mas eu não consigo ir à frente nessa área. Estou sempre enrolado, sempre endividado, sempre com dificuldade. Eu sou de Deus, pastor. Mas ninguém discute que a pessoa é de Deus ou não é. É que foi feita uma obra ali. Em algum momento a pessoa deu uma bobeira. Em algum momento a pessoa deu uma cochilada espiritualmente. Em algum momento ela se distraiu. Porque o nosso Deus, ele manda orar e ele manda vigiar. A Bíblia diz que Deus nos deu, não foi um espírito de medo, mas foi um espírito de prudência. Então tem pessoas que elas não são prudentes. Elas não vigiam. Então ele vem, faz uma obra e se ausenta. Vai embora. Vai embora. Mas tem uma obra dele na vida daquela pessoa. Tem uma obra dele na vida daquela pessoa. E às vezes, por não ter entendimento, ela escuta o pastor mandando o demônio embora a obra do demônio, ela fala, mas eu não tenho demônio. Mas quem é que disse que você tem? Mas você não tem. Mas a prova que existe uma obra dele na vida da pessoa, é que ela não consegue se levantar naquela área. Ela não consegue. O que tem que se fazer, pastor? Tem que se lutar. Tem que se resistir ao diabo. Tem que enfrentá-lo, para que ele possa fugir. E se sozinho você não está conseguindo, você vai precisar de ajuda. Você está compreendendo? Sim ou não? Qual é a pessoa indicada, pastor? Normalmente o anjo da igreja. Normalmente é o pastor. Normalmente é. Mas pode ser o meu marido, pode ser a minha mulher, pode ser o meu filho, pode ser minha mãe, pode ser o obreiro, pode ser meu pai. Ou seja, uma pessoa que anda com Deus. Não é uma pessoa com uma luz abaixo da minha. Não é uma pessoa com entendimento abaixo do meu. Não é uma pessoa com uma comunhão deficitária. Eu já expliquei para você. Quando Cornélio, o anjo apareceu a Cornélio, o Senhor Deus mandou alguém que andava com Jesus orientar Cornélio. Alguém que andava com Jesus. Mandou Pedro. Pedro andava com Jesus. Mandou alguém que andava com Jesus. Mandou alguém que tinha comunhão com Deus e falar com Cornélio. E ajudá-lo, instruí-lo. E ele foi cheio do Espírito Santo. Recebeu a marca da salvação. Porque quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu recebo a marca da salvação. Sem o Espírito Santo eu não entro no céu. Põe isso dentro do teu coração. Amém? Então presta atenção. Olha lá, isso está lá em 2 carta a Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. O Espírito Santo é um espírito de poder, de amor. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela sabe amar. Ela sabe amar. Por quê? Porque o Espírito Santo ensina ela a amar. E de moderação. Muda a linguagem para mim, por favor. Para Almeida, Revista Corrigida. Pode ser. Pode ser a linguagem de hoje. Pode ser. Linguagem de hoje.
Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Tem gente que não é prudente. Até ora, mas não vigia. Não vigia. Não, tem que prestar atenção. Tem que vigiar. Tem pessoas que não é bom ter perto de nós. Analise, observa. Tem pessoas que não é bom ter perto de nós. Tem certas conversas que não é bom nós termos. Vigia, observe. Você compreendeu? Sim ou não? Analise. Tem certos comportamentos que não convém àquele que pertence a Deus. Não convém àquele que pertence a Cristo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Tem coisa que para aquele que pertence a Deus não é conveniente. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Prudência. Prudência, ele nos torna prudentes. Glória a Deus. Volta lá em Lucas. Aí pôs a mão sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar. Irmão, quem consegue louvar a Deus na miséria? Quem consegue louvar a Deus doente, perturbado? Quem consegue louvar a Deus amarrado, preso? Para mim poder louvar a Deus, eu tenho que estar liberto. Tenho que estar livre. E a única maneira de eu estar livre é tendo contato com Jesus. Jesus estando em contato comigo. Senão, não vai ter jeito. Você quer a manifestação de Deus na sua vida? Repito, desculpa, não quero ser enfadonho. Mas você quer a manifestação de Deus na sua vida? Irmão, se mandar você abrir aí, em Naum, você vai perguntar para mim, mas tem Naum na Bíblia, pastor? Porque você não conhece. Não te é familiar. Por quê, pastor? Porque você não conhece as Escrituras. É simples assim. É simples assim. É necessário que você examine as Escrituras. Conheça o Deus da Bíblia. Respeite os estatutos, as leis, os mandamentos, as ordenanças. Tome posse das bênçãos que foram conquistadas para você. Conheça a diferença de bênção conquistada e mandamento e promessa. Conheça a diferença entre certo e errado. Como que Deus vai poder te abençoar se você não conhece o caminho? Você não o conhece. Continua. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Tem pessoas que são religiosas. Elas estão mais preocupadas com costumes religiosos do que com a verdade. Irmão, eu não quero tocar em ninguém. Mas tem gente que tem cada costume bobo. Cada costume bobo. Ela faz uma oração a Deus, daqui a pouco ela tem que fazer um Pai Nosso também. Se não fizer um Pai Nosso, ela então não está certa. Ué, religiosa. Pai Nosso é uma oração modelo. E, na verdade, nós apelidamos de Pai Nosso porque não tem esse nome. Não tem esse nome. Nós quem apelidamos de Pai Nosso, não existe esse nome. A Bíblia não fala que é Pai Nosso. Há uma conversa entre os discípulos do Senhor Jesus e eles falam para Jesus. Os discípulos de João ensinaram, ele ensinou que eles orassem. Nos ensine a orar. E o Senhor Jesus coloca eles ali, estou até vendo Jesus falar, vem cá, senta aí. Ó, vocês vão orar dessa maneira. Esse é o jeito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Segue. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos as pessoas que nos seguem. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Ele está mandando nós orarmos. Nas nossas orações, pedir a Deus que nos livre do maligno. Nas nossas orações, pedir a Deus que nos dê o pão cotidiano, o pão de cada dia. Nas nossas orações, pedir a Deus que nos ajude a perdoar quem nos ofendeu. Ele está mostrando que tipo de oração nós temos que fazer. Ele não está mandando eu agora catar aí um cordão com 30 bolinhas e começar a contar para nossa Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Você quer saber o que é repetição? É isso.
Aleluia, 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 aleluia. Isso é uma repetição, isso é coisa de religioso, isso não convém. Mas tem pessoas que essas coisas são mais importantes do que a submissão à orientação da palavra. Volta lá, amigo, por favor, em Lucas. Tem pessoas que elas são religiosas, e isso não convém, presta atenção. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para que sejam curados, mas não no sábado. No sábado não, continua. Coloca na Nova Almeida, amigo, por gentileza. Porém, o Senhor lhe respondeu: hipócritas. O que é hipocrisia? Arte da interpretação, arte do engano. Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Segue. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Ou seja, ela pertencia ao povo de Deus. A promessa que foi feita a Deus, à humanidade, a aliança que foi feita de Deus com a humanidade, foi feita a linhagem, a descendência de Abraão. Aquela mulher era da descendência de Abraão. Ela pertencia ao Deus vivo. Mas apesar de pertencer ao Deus vivo, presta atenção no que ele fala aqui, ó. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta mulher, filha de Abraão, que Satanás trazia presa a 18? O demônio morava nela? Não morava, mas mantinha ela presa. O diabo muitas vezes não mora na pessoa, mas mantém a vida financeira dela presa, mantém a vida conjugal dela presa, mantém a vida familiar dela presa, mantém a vida no que diz respeito à saúde presa. Então, qual é o jeito, pastor? Usar o poder, a autoridade que há no nome de Jesus e destruir a prisão, a cadeia, o grilhão, a fortaleza que o diabo fez na tua vida. E se você não mandar embora, não vai acontecer. Se você não participar de reuniões onde o pastor ora para mandar o mal embora, não vai acontecer. E tem situações que vai ter que fazer como Jesus fez. O quê, pastor? Meter a mão na tua cabeça e falar: pula para fora. Solta a vida dele, solta a vida dela no nome de Jesus. Você compreende? Sim ou não? É necessário entendimento. A Bíblia diz: o meu povo sofre, perece, tem sido destruído, porque lhe falta entendimento, conhecimento. Precisamos obter conhecimento. Agora, eu só vou obter conhecimento, desculpe minha maneira de falar, só vamos obter conhecimento, me perdoe mais uma vez, irmãos, se nós tomarmos juízo e enfiarmos a cara na Bíblia, buscarmos compreender, entender, ler e reler as Escrituras, pedir ao Espírito Santo que nos abra os olhos para compreender como é realmente a vontade de Deus, qual é realmente, e pedir a graça e a misericórdia de Deus para que nós possamos praticar o que Ele está falando conosco. Amém? Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato, isso aqui é muito sério, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitaram o conhecimento, também eu os rejeitarei. É isso aí. Você rejeita conhecer a Deus, Ele rejeita você. Coisa séria, não brinca não. Para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus. Desperta, igreja. Se você não ama você, pelo menos comece a amar a sua casa. Eu tenho falado, vem a quarta-feira. Faz 5 meses que eu cheguei aqui no dia 14 de janeiro. Hoje é dia 17 do mês 7. Então eu estou aqui há quanto tempo já? 6 meses? Para 7 meses? Tem gente que até agora entrou por aqui, saiu por aqui. Que eu não posso, pastor. É que eu tenho compromisso, que para mim não dá. Qual o compromisso maior que você tem na vida do que conhecer a Deus, o Senhor dos céus? Essa que é a razão. Essa que é a questão. Esse que é o problema. São as prioridades. Tem coisas na sua vida que são mais importantes para você do que Deus. E é por isso
que Ele não está podendo se manifestar a você como Ele deseja se manifestar, como Ele é. Um Deus glorioso e poderoso, pronto a solucionar qualquer tipo de situação adversa que se apresentar na sua vida. Ele quer fazer, mas você o impede. Por quê? Porque você não tem interesse em conhecê-lo. É necessário que você busque conhecer esse Deus para que cesse os sofrimentos. E mais do que cessar os sofrimentos, porque há algo maior aí, a cereja do bolo, a vida eterna em Cristo Jesus. Você compreende? Que Deus possa falar mais no seu coração. Vamos ficar de pé? Você que está em casa, é coisa séria, hein? Sem Jesus não há vida. Inclusive esse é o título dessa mensagem. Sem Jesus não há vida. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.